tô gravando esse vídeo aqui para Criativos pela primeira vez, sem o Ítalo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô fazendo um projeto pessoal, que é o Lendo Oscar Wilde. Eu comecei a ler Oscar Wilde, vou dizer pra vocês, no final do ano passado. E eu não consegui parar. Não consegui. Eu li um livro dele inteiro, um dos que tá aqui nessa obra completa, ou então Collected Works, né, trabalhos selecionados, mas enfim, eu creio que é tudo que ele já escreveu que está aqui, tudo que foi achado, pelo menos, né, que ficou para a história, enfim. E eu comecei a ler pelo Lord Arthur Savely's Crime and Other Stories, que é o crime de Lord Arthur Savely e outras histórias. Essa edição aqui ela é em inglês, da editora Wordsworth, certo? E aí, o que aconteceu? Depois que eu comecei a não conseguir parar. E como eu não consegui parar, eu terminei esse livro, e aí eu já corri pro Dorian Gray, que eu li tanto essa edição aqui, que é brasileira, sem censura, como a edição da Wordsworth também, em inglês. E depois eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz essa leitura, porque vai ficar pra outro vídeo. Esse então é o primeiro vídeo do projeto Lendo Oscar Wilde, que vai ser um projeto que vai ser da seguinte maneira: cada livro que eu ler do Oscar Wilde vai ser um vídeo. E o primeiro vídeo desse projeto vai ser o retrato de Dorian Gray. O segundo vídeo desse projeto, na verdade, porque o primeiro é esse, no qual eu vou apresentar o projeto que eu já fiz, né? Eu espero que vocês estejam devidamente apresentados. E eu também vou falar sobre um pouquinho da vida do Oscar Wilde. Por quê? Porque as coisas que o Wilde escreve, você tem que ter um pouquinho de noção da vida dele, não digo nem para entender, mas para você ter uma compreensão mais completa, certo? Então vamos lá. O Oscar Wilde ele nasceu na Irlanda, mas acabou se mudando e fazendo a vida dele em Londres. E ele viveu ali no finalzinho do século XIX, tá? Da metade para o fim. Ele nasceu em 1845 e morreu exatamente em 1900. E aí vocês sabem, né, aquela história da sociedade britânica altamente, né, ostentosa, que vivia na riqueza e só queria mostrar beleza e educação e riqueza, quando na verdade a sociedade tinha um lado muito podre que não era mostrado, né, que as pessoas não mostravam. Então, uma das coisas que o Wilde mais vai fazer em todas as obras dele é dar uns bons tapas na cara da sociedade britânica da época dele e dizer: gente, pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas, tá? Se posso confiar na fidelidade das coisas que eu já vi e li sobre a vida do Oscar Wilde, uma das coisas que ele mais odiava era a hipocrisia da sociedade em que ele vivia. Então, gente, vamos parar de ser hipócritas, que a nossa sociedade não é isso. A nossa sociedade não é essa beleza, esse frufru todo, não, tá? O Oscar Wilde, ele se tornou uma pessoa extremamente, se não famosa, reconhecida e respeitada na sociedade britânica da época. Por quê? Não só na sociedade britânica, na verdade ele era convidado para fazer palestras nos Estados Unidos, ele rodava um pouquinho a Europa. Mas por que isso? Porque o cara era foda, tá? Antes dele ser famoso como escritor, era basicamente porque ele era foda. Ele vinha já de uma família de nome, né? Uma família respeitada, então isso já dá a ele um certo... né? Ele já passa a ser respeitado por isso, mas ele também já escrevia alguns artigos, alguns ensaios, embora ainda antes dele se firmar como escritor, antes dele escrever as peças de teatro que fizeram sucesso. Mas então ele já era respeitado na sociedade. E aí, justamente quando ele está ali alcançando assim, o auge da subidinha dele, não o auge ainda, mas quando ele está assim, naquele momento assim, de glória, que ele está subindo, ele conhece a Constance, que se torna a mulher dele, com quem, enfim, ele se casa e tem 2 filhos. Só que o Wilde tinha desejos homossexuais. Só que, pelo que eu entendi, pelo que você pode ver, né, no filme sobre a vida do Oscar Wilde, eu ainda não vi o documentário que tem aqui no YouTube, eu vou deixar o link pra vocês verem. E pelo que eu já vi da biografia dele
em todos esses volumes aqui que eu tenho, ele não tinha consumado nenhum desejo homossexual, então ele não tinha dormido com nenhum homem até que ele se casasse com a Constance. Porque quando ele se casa com a Constance, aparece um elemento na vida dele, que é o Rob Boss. E o Rob Boss seduz o Wilde seduz o Rob Boss, e aí, pá, consumam o ato e um mundo novo se abre pro Oscar Wilde depois disso. Ele saca que a Constance não era assim muita praia dele, sabe? E que ele andou se reprimindo a vida inteira, enfim, mais ou menos isso. Eu não vou entrar aqui no mérito do que ele sentia pela Constance, porque você em um momento fica em dúvida se ele realmente gostava dela, se ele só respeitava ela, se ele tinha um carinho por ela, se ele a amava, mas de um jeito não erótico, de um jeito platônico. Enfim, mas ele me parecia ter uma consideração por ela, pelos filhos, apesar dele ter vacilado um bocado com a família dele em certos momentos, mas eu não vou dar um spoiler da vida do Oscar Wilde, tá certo? Eu tô só dando uma contextualização geral. E a vida do Wilde começa a ficar difícil quando ele conhece o Lord Alfred Douglas, também conhecido como Bosie, carinhosamente, que era um universitário, filho do Marquês de Queensberry, o Lord John Douglas, tenho quase certeza que esse é o nome dele, tá certo? E então também era um jovem de uma família muito famosa e tal, muito rica, muito reconhecida, realeza, nobreza, né? Enfim. Só que nessa época ele já devia ter os seus 40 anos, seus 30 e muitos 40 anos, e o Bosie não tinha mais de 20 e poucos anos, tá certo? Então eles começam a ter um caso e o Bosie se transforma no grande amor da vida do Wilde. Só que o Bosie não é nem uma flor que se cheire, assim, certo? Ele é um moleque muito mimado, um moleque acostumado a ter tudo, então ele transfere isso pra cima do Wilde. Então quando o Wilde faz alguma coisa que ele não quer, ou enfim, ele fica puto da vida e ele arma o maior drama do mundo e o maior escândalo, enfim. Então quando o Wilde conhece o Bosie e começa a ter essa relação com ele, ele tanto se afasta da família como ele se afasta do Robert Boss, que, coitado, no filme ele parecia ser tão fofinho, ele não merecia o que o Wilde fez com ele, mas enfim, né? Então, já que eu já estou mencionando o filme várias vezes, o filme sobre a vida do Wilde que eu assisti, que é uma ficção, né, no caso, assim, não uma ficção, mas enfim, não é um documentário, tá? É uma história ficcional sobre a vida do Oscar Wilde, romantizada, então é aquela coisa, né? É um filme com um fundo histórico, mas que você não pode acreditar piamente em tudo que você está vendo ali. Foi esse aqui, eu acho que tá dando pra vocês verem legal. Eu espero que não fique invertida a imagem, porque aqui tá parecendo invertida, mas eu acho que quando eu salvar, ele desinverte. O nome do filme é Wilde, ele é de 1997, dirigido pelo Brian Gilbert. E tem o Jeff Bridges, não, o Stephen Fry no papel principal, como Oscar Wilde, que inclusive ficou muito bem caracterizado. E o Jude Law, que pra quem não tem muita noção é o Dr. Watson dos filmes do Sherlock Holmes, aqueles mais recentes com o Homem de Ferro lá, que eu esqueci o nome dele agora. Enfim. Então eles dois estão nos papéis principais. O Jude Law faz o Bosie. E esse filme, então, ele vai contar a vida do Oscar Wilde e vai focar bastante no aspecto da homossexualidade do Wilde, certo? Vai ser esse basicamente o fio que vai guiar a história desse filme. Então você vai ter o Wilde casando com a Constance, e aí descobre o Rob, e aí descobre outros jovens, e aí se envolve com o Bosie, e aí vai ter o desenrolar da história, as consequências dele ter se envolvido com o Bosie. O Marquês de Queensberry, que era o pai do Bosie, ele era uma pessoa muito difícil de lidar, muito pior que o Bosie. Ele era um velho, conservador, assim, bem... aquela pessoa, assim, bem preconceituosa e cheia de
de dogmas, enfim. E ele, obviamente, que não aceitou aquele envolvimento do filho dele com Oscar Wilde, aquela figura que já estava caindo na boca de Matildes, porque as pessoas começavam a desconfiar, assim. Então ele não gostava desse envolvimento e ele começou a ameaçar o Wilde, a perseguir tanto o Wilde como o Bosse. E a partir desse momento, além de interferir no relacionamento do Bosse com o Wilde, a questão do pai dele, do pai do Bosse estar interferindo nisso, virou uma questão pessoal pro Bosse, porque ele tinha uma rixa muito grande com o pai dele e ele não queria ver o pai dele ganhar dele em qualquer tipo de disputa. Ele não deixava, ele não admitia que isso acontecesse. Então, além de ele estar lutando pelo relacionamento dele com o Oscar, ele também estava lutando numa disputa pessoal contra o pai dele, uma rixinha assim, bem, aquela coisa bem infantil, sabe? Pois é. E aí teve toda um desenrolar, até que um belo dia o Marquês de Queensberry deixou uma nota no clube que o Wilde frequentava, acusando o Wilde de posar de sodomita. O que acontece é que então o Bosse, o Alfred Douglas, né, que é o Bosse, vai ver nisso a oportunidade perfeita. Ele vai dizer: Wilde, pega essa nota, a gente vai na justiça e vai processar meu pai por calúnia. E aí o esquecido Robert Bosse, que estava ali sempre tentando ser a consciência do Wilde, eu não estou dizendo que ele era um santo, porque ele não era, mas ele tinha esse papel assim de ser a consciência do Wilde, de dizer: Wilde, você tá fazendo merda, para, não sei o que. Então o Robert Bosse vira pro Wilde e diz: olha, não é legal, o cara é rico, o cara tem os melhores advogados que ele quiser, então tipo assim, você vai se ferrar se você processar o cara. E o Bosse, o Alfred Douglas, dá pra confundir, né? Robbie Bosse com Bosse, mas enfim, são pessoas diferentes. O Bosse é o Alfred Douglas. Então o Bosse chega e diz: não, a gente tem que processar ele, a gente vai se ver livre dele de uma vez por todas, o meu pai não pode ganhar isso. E o Wilde compra a ideia do Bosse e vai processar o cara. E parece que o Robbie Bosse estava certo e o processo sobre calúnia acaba virando o jogo, e aí eles começam a processar o Wilde por tudo. Mas principalmente por gross indecence, como ficou conhecido em português, flagrante indecência. O que era isso? Era o incrível crime de ser homossexual. Por quê? Porque existia na Inglaterra daquela época, inclusive 2 ou 3 anos antes de ser lançado Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, foi lançada uma lei, foi lançada essa lei que era crime ser homossexual. E aí, né, o período negro da história da humanidade, da ignorância, enfim, um dos períodos negros. Então, o Oscar Wilde passa a ser processado por isso. E aí vão fazer de tudo pra incriminar ele, até que eles pegam os trechos do retrato de Dorian Gray e começam a dizer que esse livro era indecente, etc e tal, e usam os trechos do livro como prova para incriminar o cara. Aí, enfim, essa fase do processo todo é uma fase muito pesada na vida dele, né? Uma fase muito tensa, e ele acaba sendo condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados. Esses 2 anos de prisão e trabalhos forçados acabam com a saúde dele e também mexem muito com a mente dele. E é na cadeia que ele escreve De Profundis, que, se não me engano, foi a última coisa que ele publicou em vida. E o De Profundis era tanto um relato, eram cartas, tanto relatando o que ele vivia na cadeia, como também cartas de amor pro Bosse. Então, quando ele finalmente sai, ele procura o Bosse e volta a viver com ele. Só que isso não dura muito, se não me engano, 3 meses depois eles se separam novamente e o Wilde morre pouco tempo depois, porque a saúde dele já estava muito frágil da cadeia, na experiência dele na cadeia. E vale comentar que esse filme aqui também é o primeiro filme do Orlando Bloom, só que ele tem uma participação bem pequenininha, só numa cena, mas pra quem é fã do Orlando Bloom tá aí, né?
E, enfim, é isso. Eu tentei resumir um pouco da vida do Oscar Wilde. Tem trocentas mil coisas que a gente podia falar, mas esse vídeo, eu olhando aqui, já tá com 17 minutos. E eu sei que cortando algumas coisas e tal, ele vai ficar um pouquinho menor, mas eu não queria fazer um vídeo tão grande. Mas então é isso. Essa é a vida do Oscar Wilde, essa é a ideia do projeto. Eu vou deixar aqui links, tá? Pro que eu achei de interessante na internet da vida do Oscar Wilde. Eu vou deixar aqui um vídeo que a Tati Bernardi... Não, que Tati Bernardi, gente? Que a Tati Feltrin fala sobre uma biografia que ela leu do Oscar Wilde. Eu vou deixar aqui embaixo. E eu vou estar sempre linkando nesses vídeos alguma coisa interessante que eu achar a respeito dele, certo? Tem um documentário sobre a vida do Oscar Wilde que eu ainda não assisti. Então eu estou indicando só pra vocês, se tiverem curiosidade. Eu não sei se é bom, mas eu vou deixar aqui embaixo, tá em inglês. Eu achei aqui no YouTube, tá? É isso, então o próximo vídeo desse projeto vai ser sobre o retrato de Dorian Gray. E aí, eu já li, tá? E aí eu vou gravar e vou conversar com vocês. Eu quero que vocês comentem, digam o que vocês acharam, se vocês gostam do Oscar Wilde, o que vocês acham das obras dele. E vamos criando um bate-papo legal, tá certo? A ideia desse vídeo, eu me inspirei nos projetos que a Tati Feltrin faz, né? Que ela pega um livro desses gigantes e vai lendo e vai fazendo vários vídeos. Só que nesse caso eu vou ler a obra completa do Wilde. Só que não vai ser que nem a Tati Feltrin faz, que ela lê e avisa que vai ler e as pessoas podem ler junto com ela. Não, no caso eu já li 2 livros do Oscar Wilde e vou ler os outros. E aí eu vou comentando com vocês. Então não vai ser aquela coisa da gente ler juntos. Mas vocês leem, eu leio, e aí a gente comenta, tá certo? Vocês já podem ter lido, vocês podem vir a ler depois. E tudo isso vai ficar numa playlistzinha aqui no canal, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do projeto, eu espero que vocês se empolguem pra comentar, ou então se empolguem pra ler, se vocês nunca leram. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Eu só queria comentar uma coisa que eu esqueci, então eu tô gravando esse trechinho agora só pra comentar. É porque que o Oscar Wilde, ele era alguém que tinha muito talento, ele escrevia maravilhosamente bem, isso é inegável, eu tô apaixonado pelo que ele escrevia. Mas eu fico me perguntando se ele não tivesse ido pra prisão e não tivesse morrido basicamente em decorrência disso, e morrido relativamente jovem, se ele seria tão famoso como ele é hoje em dia e se a gente reconheceria tanto ele hoje. Porque a sociedade adora um Marte, né? Adora um sofredor. E às vezes a gente passa a valorizar muito uma pessoa mais pelo fato dela ser um Marte do que pelo que ela realmente produziu. E aí é legal deixar essa reflexão, né? Será que ele seria tão famoso hoje em dia se a vida dele tivesse diferente? Não sei. Não sei ainda o que opinar. Ainda não sou capaz de opinar. Deixem o que vocês acham e eu acho que é uma discussão legal pra ser levantada, tá certo? Então é isso, não esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo e de curtir, de acompanhar o canal e nas redes sociais, tá certo? Tchau!